ficado de fora, então. O Andrei tá. Quem não está, Isabela Florencio chegou. Maquin, Noan, Pedro Santana e Sofia. São esses. Pessoal, vocês receberam a prova? Não, eu não recebi. Foi mandado, tá? Só que vocês não dá uma olhada no e-mail, por favor. Eu não sei se é no e-mail que vocês recebem. Eu recebi, eu acabei de ver. Tá. Recebe o resultado e a prova, né? Tu consegue ver as questões que tu errou. Tá? Então, assim, ó, a nota de todo mundo, assim, da maioria das pessoas, não é aquela ali, tá? Teve questões que eu considerei, algumas subiram de conceito, outras não. Tá? Tipo, quem tirou 5 e aí vai para 5,8, não muda o conceito, porém, teve esse acréscimo de nota. Certo? Adriana, tinha umas 3 ali que, tipo, era Dida, daí eu não botei o apóstrofo, daí deu errado. Sim, então essas aí eu considerei, tá? Essas eu considerei. Porque eu não entendi o bagulho que, tipo, era 55 de 100. Tipo, porque, assim, ó, cada questão valia 5 pontos e o total da prova era 100. Se fosse 10, ela valeria 0,5. Né? Então, a nota que eu coloco no diário é decimal. Só que o sistema do Google Classroom não aceita nota decimal. Então, tu tem que fazer o cálculo em cima de 100. Então, se você teve 12 acertos, vai ser 60%. 60 de 100. Tá? Tu vai passar as notas hoje? Assim, naquele esquema. Eu termino a aula, eu falo rapidinho. Tá? Então, assim, ó, mas eu quero comentar sobre os erros. Certo? Tá, teve uma que eu errei de verdade, mas teve outras que eu errei porque eu botei uma Sim, barra. eu sei. Nós já conversamos sobre isso, Helena. Lembra? Eu disse que eu considerei. Só que tem que tomar cuidado. Né? Você saber se usou uma barra ou um hífen. Não, então, barra ou hífen não jamais vai ser contado como erro, né? Só que, por exemplo, ainda teve gente que colocou resposta a toda a frase, ainda teve gente... Então, o hífen, por exemplo, começou a frase com letra minúscula. Como é que você começa uma frase com letra minúscula? Não importa se é português ou inglês, né? Isso é erro. Eu quero que vocês entendam que eu considerei, vou considerar, só que se o momento que você estiver fazendo uma prova mais séria, eles vão dar errado. E vocês têm essa mania pavorosa, porque escrevem na internet o tempo todo, e escrever na internet é um jeito de escrever, só que não é a forma que a gente vai usar para se comunicar oficialmente. Existe uma linguagem formal e existe uma linguagem informal. Na informal, tem vários níveis, né? O nível de internet tá cheio de abreviações. Você não vai escrever um bilhete para quem não tem familiaridade com a língua de internet, com VC, CTG, entende? Não adianta, vai ter que perguntar, mesmo que seja informal, tu vai ter que usar. E aí, tudo bem contigo? Se você não vai escrever tudo bem em CTG com alguém que não conhece esse tipo de linguagem, entende? Então, a gente tem níveis de informalidade. E essa linguagem você não pode utilizar em vários outros contextos. Quando você está falando de linguagem de prova, a linguagem de prova é a linguagem padrão. Então, inclui usar letras maiúsculas para iniciar frases.
precisa ser desse jeito. Então, teve muita gente que não usou. Agora, esqueceu de colocar o apóstrofo, também está errado, mas aí é uma coisa do inglês. Tá? Então, na próxima vez, presta atenção. Eu tenho alunos que são fluentes, ex-alunos, né, que são fluentíssimos, e até hoje eles escrevem AI com letra minúscula. Aí, cada vez que eles escrevem nos empregos deles, assim, é uma bronca, né? Porque desde a sala de aula eu ficava corrigindo, tá errado. Entende? Então, as letras maiúsculas, onde elas existem, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Eu vou só abrir a prova aqui. Não é aqui. E aí nós vamos... Cadê o Drive? Vamos analisá-la juntos. Eu falei para vocês, assim, ó, não se assustem com a nota, mas você tem que entender que é o que é. A correção de computador, o dia que você for fazer uma prova de vestibular, por exemplo, ele vai analisar o que você escreveu, é um computador que vai corrigir. E ele pede para você fazer com caneta azul ou preta, não é azul claro, é azul escuro. Aí você tem que pintar todo o quadrinho. Se você deixar uma coisinha em branco, ele não aceita a tua resposta. Mas eu acertei. Entende? É assim que funciona. Então, você tem que se acostumar com esse nível de... ao longo dos anos, tem que se acostumar com esse nível de formalidade. Tá? Está aparecendo para vocês aqui? Sim ou não? Sim, então aqui, ó. Então, aqui, ó. Choose the correct alternative. Várias pessoas colocaram. Isso aqui você não precisa nem entender a frase, né? Eles não compraram uma casa nova no passado, né? Did, bought, não existe. Didn't, bought, não existe. O que existe é usar o auxiliar com o verbo na sua forma base. Passado é isso. É usar o auxiliar e a sua forma base na negação. Didn't like. Não existe didn't liked. Didn't go. Não existe didn't went. Ok? E aqui teve vários. Então, você estudou. Eu não sei o significado do verbo, mas eu sei que é didn't e o verbo na sua forma presente. Né? Eu não sei o significado, eu não sou fluente em inglês, mas eu sei, é uma fórmula, como se fosse uma formulazinha de matemática. Didn't e o verbo no presente. Didn't, verbo no presente. Não importa o que seja. Né? Não importa o contexto. Eu dei essa chance para que quem não decorou, não sabe, não é fluente, não conseguiu aproveitar as aulas, decore isso aqui, sabe? Então, essas aqui tinha a obrigação de acertar. Essas. Teve várias pessoas que não entenderam, e eu não me preocupo não me preocupo tanto com isso, porque vai ter a recuperação e tudo. Mas a questão é a seguinte: por que não perguntam na aula? Por que não prestam atenção? Entende? Isso me preocupa. Não está entendendo que nós estamos... O ano passou, essa é a nossa maneira de nos comunicarmos. Se você está com dificuldade, fica depois da aula, vamos marcar um horário para eu dar uma aula para você, para a gente conversar. Tá? Não quer falar na frente dos outros, fica depois e a gente conversa. Tá? Mas, assim, vamos estabelecer uma maneira, entende?
A gente tem que se comunicar nesse sentido. E você tem que ser responsável pelo seu processo. Não é se escondendo, ninguém está aqui brigando, tá? É para aprender. E quando você não entende, é difícil, quase impossível de entender sozinho. Quase impossível de entender sozinho. Certo? É muito difícil. Porque tu vai abrir em inglês, o que tu vai entender disso aqui? Tá? Então, vamos lá. Didn't é na negação e o verbo volta para a forma presente. Então, é didn't eat. Ok? Didn't eat. Agora, quando eu estou falando no passado de novo, não nevou ontem. Doesn't. Eu até coloquei escrito errado, botei o apóstrofo antes do N, que era para não dar chance de você marcar. Né? Agora, aqui embaixo, sim. Se é yesterday, é ontem. Ontem é passado, então não pode ser doesn't. Tem que ser didn't. Não nevou ontem. It didn't snow yesterday. Certo? No 4. Choose the correct alternative. I didn't. De novo, é o mesmo exercício aqui de cima. É o mesmo exercício. Didn't e a forma no passado. No presente. Aqui no 4, I didn't enjoy the movie at all. Então, o que é qual é a forma do verbo? O verbo é isso aqui. O verbo é isso aqui. É didn't enjoy. Isso aqui é o verbo, a forma do verbo é não gostei, não curti. Certo? Não pode ser só uma coisa. Enjoy. Enjoy faz parte do verbo, mas o que é o verbo? É isso aqui. Por quê? Porque aqui está o não, aqui está o e aqui está o gostar. Então, eu não gostei. Tudo isso aqui é verbo. E é isso que você tem. Se você, durante as aulas, prestou atenção, perguntou, você consegue entender isso, ok? O André falava, muitas vezes a gente entende depois da avaliação. Ok, vai ter recuperação para alguns. Recuperação não é castigo, é uma chance a mais que está sendo dada para que você entenda e dê conta disso. Certo? Então, I didn't enjoy. Eu não gostei. Tá? Então, não pode ser didn't enjoyed. Na número 5, choose the correct alternative. Joe, novamente. Ué, quem é que caiu? Ah, tá, Pedro. Eu tinha ganho presença. Então, é o mesmo exercício. Don't win. Don't. Pode ser usado com ele? Não. Joe doesn't. Pode. Mas vamos ver qual é a forma correta. Eu posso usar o doesn't e o won no passado? Não. Didn't win. É a forma porque o didn't mais o verbo na forma base, na forma presente. Então, didn't win. Né? Que é a alternativa certa. E a última era didn't won. Did e verbo no passado não pode ser utilizado. Nota que as 5 primeiras questões eram tudo a mesma coisa. É aplicar a regra. Agora, deixa eu mostrar aqui como aparece para vocês, né? A prova apareceu assim para vocês, né?
Então, they are often about the future. Sci-fi movies, né? Normalmente são sobre o futuro. Filmes de ficção científica. They are romantic and often sad. Love stories, né? Se eles são românticos, normalmente tristes, história de amor. People sing in these movies. Musicals. Sing, cantar. Se você esquecesse o que é cantar, daí ficava difícil, tá? They're very funny. Comedies. Funny, engraçado. They're scary. Scary, assustador. Horror movies. E a boy meets a girl in these and they are always funny. Rom-coms. Que eram os gêneros que a gente tinha estudado. Rom-com, romantic comedy. Romantic comedy. Aqui a maioria acertou, tá? A maioria acertou. Foi legal, tá? Aqui a gente começou a ter problema. Write the sentences in the negative form. Negative form. Vamos aplicar o que a gente estava vendo até agora. Martin found the key. Aí, aqui, várias pessoas erraram porque escreveram Martin com letra minúscula, ou então erraram o nome, escreveram Martin sem o R. Tudo certo, tá? Ninguém foi descontado por isso, tá? Agora, se você colocou didn't found, sim, eu descontei. Quanto que tu descontou? Tudo. Porque nesse momento eu botei isso. Didn't found? Uhum. Em vez de botar found, eu botei didn't. Não, tem que ser didn't find. Qual é o presente do found? Found é passado. Então, nesse momento, a gente está vendo se você sabe colocar a forma do verbo no passado. E o verbo no passado o verbo no passado é didn't find. Pode até ser que em outra avaliação eu não desconte isso aqui. Mas é... eu estou apresentando. Vocês conseguem enxergar? Não, porque a apresentação tá grande, aí Tá, eu vou escrever no chat. O chat não muda o tamanho, né? O chat muda o tamanho? Não. Então, ali era didn't find. Certo? Por quê? Porque quando você usa o didn't, o verbo tem que ficar no presente, na sua forma base. Então, pode ser que em outra avaliação eu não desconte tanto assim. Né? Eu vou descontar, mas não tanto. Só que nesse momento a gente está vendo como é que foi, como é que a gente monta. Então, nesse momento você tem que saber. Para mais tarde isso estar automatizado. Certo? Então, Martin didn't find the key. Número 8. Write the sentences in the negative. Esse aqui, várias pessoas erraram. Então, assim, ó. Essa aí eu escorreguei, foi escorrego mesmo. We did our homework yesterday. We did our homework yesterday. Did é o verbo fazer. Então, nós fizemos a nossa tarefa ontem. A negação de fazer é didn't do. Nós não fizemos. Não fizemos. E aí, o que aconteceu? A maioria fez isso aqui. We didn't our homework yesterday. Não, eu escorreguei de outro jeito, eu sei. A maioria fez isso aqui. We didn't. Didn't o quê? Porque o didn't está ali como auxiliar. Não. Não tirei nada se tu não colocou o ponto.
tá? Falei, a questão que eu descontei foi a montagem do passado. Certo? Didn't, found, tá Mas errado. o meu tá descontado sem o ponto. E eu botei didn't find. Helena, teve várias questões que eu olhei que estavam certas e ele considerou errado. Então, eu tive que. Ontem fui até 1 da manhã corrigindo, tá? Tudo de novo. Corrigi todas, uma por uma, tá? Porque teve questões que eu ficava olhando, mas o que o cara escreveu de errado? Eu não achei o erro, tá? Certo? Não, se você errou o ponto, não, tá? Agora, se você trocou a forma do verbo ali, aí sim, tá? Então, we didn't é nós não. Não o quê? Dá para entender que está faltando o verbo, está faltando ação? Se você falar we didn't, é nós não no passado. Tá, mas não o quê? Não fizemos, não elaboramos, não prestamos atenção, não o quê? Então, we didn't do. Isso sim é nós não fizemos. Acho que eu botei errado. Adriano, se você, tipo, acerta no negócio lá que é de 100 e tal, você tem que aí ser quanto para ficar acima da média? 60? 70. 70? Tem que ser. 70 acertos, né? 70 pontos. São 14 acertos. Tá? Da correção lá do coisa, o meu foi 55. Uhum. Então, por aquela avaliação, você fica com NA. Né? Pela avaliação. Só que não foi porque tinha coisa ali que estava certa e que não foi considerado por conta desses pontos de letra maiúscula, letra minúscula. Tá? Vamos adiante. Então, we didn't do our homework yesterday. Né? Não fizemos a tarefa ontem. Number 9. Write the sentences in the affirmative. Affirmative. Teve gente que copiou ela na negação de novo, gente. Isso foi erro de distração, né? Passe a frase para afirmação. Aí a pessoa colocou, they didn't have a very good time there. E eu, gente, escreveram igual? Ou não leu, ou não sabia, né? Mas eu acredito que seja por não ter prestado atenção. Se é para escrever na afirmação, como é que é a forma afirmativa? Had. Obrigado por responder, tá, gente? Sempre bom saber que vocês estão ligados, assim, né? Então, they had a very good time there. They had a very good time there. Eles se divertiram lá, muito. Eles se divertiram muito lá. They had a very good time there. Então, era tirar o didn't have e passar para a afirmação. Embora eu entenda que esse seja um processo mais difícil, porque na negação, você só coloca didn't e o verbo no presente, que a gente já está mais acostumado com eles. Agora, no passado, tinha que saber. Tá? 10. Write the sentences in the affirmative. Affirmative. Dizer que ele fez positivamente. Frank didn't like his dad's new jeans. Então, teve pessoas aqui que só colocou até o like. Esqueceram de botar o resto da frase. Porque eu sou uma pessoa, que eu sou palhaço, não, é um pai com aço, eu sou um palhaço, eu acertei, porque acertou o verbo, então eu estabeleci o meu critério de correção tem que acertar o verbo. Aí para ser coerente com o meu critério, eu considerei, mas na próxima vez faz toda a frase, tá? Porque eu estabeleci, lembra, Ana, que a gente falou sobre o critério, né?
O meu critério foi, tem que acertar o verbo. Então, acertou o verbo, eu considerei. Mas assim, ó, Frank didn't like his dad's new jeans. Na afirmação, Frank liked, porque é regular. Então, Frank liked his dad's new jeans. Teve gente que esqueceu que errou a questão pelo critério de correção do Google, porque não colocou o apóstrofo no dad's. Teve gente que colocou dad new jeans, sem o apóstrofo S. Teve gente que esqueceu o S no jeans, escreveu jean, que daí já é um nome de uma pessoa, né? É um erro grave isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Ok? Então, Frank liked his dad's new jeans. Alguma pergunta? Não. Ok. Complete the simple past questions with the words in parentheses. Then, complete the short answers. Aqui você tinha dois processos. Fazer a pergunta e a resposta. As crianças saíram cedo? Sim, elas saíram. Como é que... Esse aqui era mais complexo, tá? Esse aqui tinha que você montar a pergunta. Então, as crianças saíram cedo? Sim, elas saíram. Como é que eu vou fazer a pergunta se as crianças saíram cedo? Então, The children leave early? did the children leave early? E aí o early está ali. Did the children leave early? A resposta já foi dada. Yes, they did. O que vocês tinham que completar é yes, they did. Por quê? Porque a pergunta foi feita com did the children. Começou com did, você responde com did na resposta. Ou no, they didn't. Né? Então, qual é a forma da pergunta? Auxiliar, sujeito e o verbo na sua forma base. Certo? Dúvidas? Não. Então, 12. Complete the simple past questions with the words in parentheses. To school yesterday? No. Então, você foi para a escola ontem? Não, não fui. Então, did you go to school yesterday? No, I didn't. Eu acho que eu coloquei apóstrofo ali, não estou enxergando. Coloquei? Aqui pequenininho, não dá para enxergar. Coloquei sim. No, I didn't. Certo? Então, did you go? Yes, I did. No, I didn't. O que é, Ana? Desculpa. Não, aquela letra da maiúscula, aí o apóstrofo fica pequeno. É verdade. Deixa eu ver se esse AM minúsculo ele fica mais evidente. Obrigado. Teve uma questão minha que o apóstrofo... Sabe aquele risquinho ali, que eu não sei o nome? Então, ele tinha que ser reto, e daí ele ficou torto, assim. É que eu acho que tem dois jeitos diferentes, daí me deu errado. Então, se você usar o acento, eu vou escrever com acento, Também eu não usei acento, eu usei esse daí mesmo, mas só que daí ele tava... Sei lá, mas ele era diferente. Ele identifica, olha a diferença do apóstrofo e do acento. No apóstrofo, o T fica mais perto do N. O apóstrofo é no segundo e o de cima é acento agudo, tá? Então, ele tem essas coisas, mas para mim, tanto faz, o interesse que você viu ali, ok? Mas a questão de letra maiúscula, letra minúscula, gente, letra maiúscula, começo de frase, sempre. Eu, sempre. Nomes, sempre. Nome de cidade, nome de pessoa, óbvio, como no português, tá? Dias da semana, meses do ano.
letra maiúscula. É uma coisa que a gente não tem. Dia da semana pode ser letra minúscula e meses também pode ser letra minúscula. Em inglês, todos têm que ser letra maiúscula. Number 13. De novo, ele encontrou os primos ou as primas? Sim. É ele porque são his. Agora, cousins pode ser primos ou primas. Como vou fazer a pergunta? Did he meet his cousins? Yes, he did. Did he meet? Porque coloca o auxiliar na frente do sujeito e o verbo volta para a forma base. Yes, he did. Ou então, no, he didn't. Fazer perguntas. Aqui a grande parte acertou. Tá? To his house, he invited his brother. Né? A resposta era, ele convidou o irmão dele. A pergunta feita, quem ele convidou. Não precisava saber que era quem, porque todas as alternativas começavam com quem. Who. Agora, se ele convidou, he invited, você tinha que perguntar quem ele convidou. Who did he invite? Who did he invite? Né? Quem ele convidou. Certo? Eles não vão colocar a flexão do verbo no próprio verbo, mas sim no auxiliar que está orbitando ali. 15. Make questions for the answers. A horror movie in the afternoon. Novamente, a pergunta feita foi: quando ele assistiu um filme de terror? De tarde. When did he watch? Ok? When did he watch? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? As minhas Então. que eu errei de verdade, assim, eu já olhei na correção e vi o que eu errei da frase. Tá. Já. Porque a correção vai junto, né? Eu também já vi o que eu errei e tal. Tem umas coisas que foram o computador que corrigiu errado mesmo e outras não. Tá. Essas que você não, né? Tu entendeu o teu erro? As que o computador não errou, que tu realmente errou. Eu entendi. É importante que você entenda. Né? Pessoal, só para a gente tem ainda 7 minutos, 8 minutos de aula, tá? O planejamento que eu mandei para vocês, todo mundo leu? Eu ainda não. Tá, vamos ler agora, certo? Que é para não ter dúvidas, porque vocês já têm tarefa. Tá? Então, o planejamento dessa semana veio com uma aula só, porque a outra aula foi prova. Né? Então, essa aula do dia 26 foi a aula de revisão. Então, nessa semana, continuamos estudando a unidade 5, faremos uma aula de prática auditiva. A gente não fez hoje porque fizemos a correção da prova. Tá? Mas, para que você possa aproveitar ao máximo, leia os exercícios 1 e 2 da página 65 para entender os objetivos do exercício, né? Assim como o vocabulário necessário para responder às questões orais. Na página 66, leia o texto, responda os exercícios 1, 2 e 3 sobre o texto. Se ficarem dúvidas quanto ao texto e ao vocabulário, anote-as para que possamos esclarecê-las em aula. Tá? Então,
A página 65 é para você ler para se preparar, certo? E a 60 que nós vamos fazer, a estratégia é sempre você ler antes para saber sobre o que vai falar, que vocabulário que eles estão utilizando. Muitas vezes o vocabulário vai estar ali nas alternativas. Então, tu já dá uma lida rápida, prepara, né, para entender sobre o que eles estão falando. Se for o caso, eu estou com dificuldade. Não vai ser uma lida rápida. Vai ter que entender aquelas frases ali, certo? E, muitas vezes, você lê a frase doing, né? Doing. Não adianta você ler a frase e entender que doing é fazendo e falar doing. Por quê? O teu cérebro não vai registrar qual é a pronúncia certa. Correto? Então, tudo é uma questão de acostumar a falar do jeito certo. No momento que você entendeu que aquela pronúncia é doing, não é doing, porque eu, quando não estudava inglês, eu falava doing, going, né? Todo mundo falava errado, certo? Aí, quando começa, não, deixa eu criar vergonha na cara, vou começar a estudar, aí tu percebe que é going, que é doing, e aí você vai melhorando, e daí tu começa a perceber nos lugares, porque muitas vezes você não entende porque você tá com uma pronúncia errada na cabeça, daí não vai entender mesmo. Tá? Eu estou dando várias dicas de por onde que pode estar a tua dificuldade. Tenta ver qual dessas dicas está sendo boa para ti e pensa, opa, então agora achei aqui. Minha pronúncia está errada, então eu vou melhorar minha pronúncia. Mas eu tenho que conhecer palavras novas. Coloca, eu quero aprender 10 palavras por semana. Não é muito. No fim do mês são 40 palavras novas que você aprendeu. Né? No fim de 6 meses, são 40 no mês, 6 meses são 2.000, são 240, né? 6 vezes 4, 24. Então, você vai vai crescendo, isso vai aumentar, você vai melhorar. Só que é um trabalho que você tem que iniciar. Então, saber o vocabulário, estudar, ver as palavras. Não adianta estudar só gramática, você tem que saber o significado das palavras. Ok? Então, agora, se vocês quiserem, eu posso falar o resultado das avaliações? Então nem vou falar também. Então. Pode ser. Então, falem. Não estão demorando, vão demorar até quando? Tá, eu vou interromper a gravação. Faltam 3 minutos só. E aí a gente vai